Biografia e história do apóstolo João. Quem foi João? O apóstolo João foi um dos discípulos mais próximos de Jesus e escritor de alguns dos livros do Novo Testamento. João é geralmente conhecido dentro da tradição cristã como discípulo amado. A biografia do apóstolo João. João era filho de Zebedeu e provavelmente de Salomé. Marcos capítulo 1, versículo 19. Marcos capítulo 16, versículos 1 e 2. Mateus capítulo 27, versículo 56. Seu irmão Tiago também pertenceu ao grupo dos 12 discípulos de Jesus. Possivelmente Tiago era mais velho do que João, visto que ele sempre é citado primeiro. Mateus capítulo 10, versículos 2 ao 4. O apóstolo João era pescador de profissão. Seu pai foi um homem próspero no ramo da pesca, pois tinha alguns empregados. Marcos capítulo 1, versículo 20. A tradição cristã associa Salomé como sendo irmã de Maria, mãe de Jesus, conforme Mateus capítulo 27, versículo 56. João capítulo 19, versículo 25. Se essa afirmação estiver correta, então o apóstolo João era primo do Senhor Jesus. Antes de se tornar um dos discípulos de Jesus, o apóstolo João era um seguidor de João Batista. João capítulo 1, versículo 35 ao 37. João teve um primeiro encontro com Jesus e depois de um pequeno intervalo de tempo, se tornou um de seus discípulos regular. Marcos capítulo 1, versículo 16. Lucas capítulo 5, versículo 10. A personalidade e caráter do apóstolo João. Alguns acontecimentos registrados nos evangelhos nos ajudam a entender um pouco sobre como era a personalidade e caráter do apóstolo João. Em certa ocasião, Jesus chamou João e Tiago de filhos do trovão. Marcos capítulo 3, versículo 17. Muito provavelmente, essa designação apontava para a natureza explosiva dos dois irmãos. Isso indica que, normalmente, eles eram homens de emoções controladas, mas, em determinadas situações, a ira logo os acendia. Um exemplo disto pode ser visto quando os habitantes de uma vila samaritana se recusaram a hospedar Jesus. Naquela ocasião, os dois irmãos logo disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Lucas capítulo 9, versículo 54. Ao mesmo tempo em que tal declaração aponta para um temperamento forte, ela também indica o profundo amor e a grande fidelidade que o apóstolo João e seu irmão nutriam pelo Senhor Jesus. Em dada ocasião, talvez devido à influência de sua mãe, João e Tiago deixaram transparecer certo egoísmo ao pedirem que Jesus lhes concedesse lugares privilegiados em seu reino. Marcos capítulo 10, versículo 37, conforme Mateus capítulo 20, versículo 20. João, o discípulo a quem Jesus amava. No Evangelho de João, existem referências acerca de um discípulo a quem Jesus amava. João capítulo 13, versículo 23, João capítulo 19, versículo 26, João capítulo 20, versículo 2, João capítulo 21, versículos 7 e versículo 20. É amplamente aceito que tais referências designam o próprio apóstolo João. Isso significa que ninguém conhecia Jesus mais do que João. Ele caminhou com Jesus diariamente e na grande noite da instituição da Ceia do Senhor, na celebração da última Páscoa, foi ele quem se reclinou sobre o peito de Jesus e lhe perguntou pessoalmente sobre a identidade do traidor. João capítulo 13, versículo 23. O apóstolo João também esteve presente em 3 importantes ocasiões do ministério de Jesus. Nessas ocasiões, ele estava acompanhado de Simão Pedro e Tiago. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Marcos capítulo 5, versículo 37, na ocasião da transfiguração,
Marcos capítulo 9, versículo 2. Durante o período em que Jesus esteve no Getsêmani, Marcos capítulo 14, versículo 33. Além disso, o evangelista Lucas também nos informa que João e Pedro foram as duas pessoas encarregadas por Jesus de cuidar dos preparativos para a refeição da Páscoa. Lucas capítulo 22, versículo 8. No momento da crucificação, o apóstolo João é o discípulo que aparece mais próximo de Jesus no Calvário. Ele também recebeu de Jesus a incumbência de cuidar de Maria. João capítulo 19, versículos 26 e 27. Depois, foi ele quem correu juntamente com Pedro ao túmulo de Jesus na manhã da ressurreição. João capítulo 20, versículo 8. O ministério apostólico de João. Depois da ascensão de Jesus ao céu, o apóstolo João é mencionado com destaque na igreja primitiva. No livro de Atos, ele frequentemente é citado na companhia de Pedro. Atos capítulo 3, versículo 1. Atos capítulo 4, versículo 19. Atos capítulo 8, versículo 14. O apóstolo João foi um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Atos capítulo 15, versículo 6. Gálatas capítulo 2, versículo 9. A tradição cristã atribui ao apóstolo João a autoria de 5 livros do Novo Testamento. São eles: o quarto evangelho, Evangelho de João, 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª carta de João, e o livro do Apocalipse. Então, são 5 livros de autoria do apóstolo João. O livro do Evangelho de João, 3 epístolas, a 1ª, a 2ª e a 3ª carta de João, e o livro de Apocalipse. É verdade que existem algumas críticas que tentam contestar a autoria por parte de João de algumas destas obras. O quarto evangelho e o livro do Apocalipse são os principais alvos dessas críticas. Todavia, as evidências apontam de forma muito mais contundente para a verdade de que realmente foi o apóstolo João quem escreveu todos os 5 livros. A morte do apóstolo João. Não é possível afirmar com certeza por quanto tempo o apóstolo João permaneceu em Jerusalém, mas provavelmente o apóstolo deixou a Palestina no início da Guerra Judaica, antes de 69 d.C. Nesse tempo, ele se mudou para a Ásia Menor. A tradição cristã, desde muito cedo, afirma que João viveu por muitos anos na cidade de Éfeso. Foi em Éfeso que ele teria escrito suas obras literárias, com exceção do livro do Apocalipse. Em alguns momentos durante o reinado do imperador romano Domiciano, 81 a 96 d.C., o apóstolo João foi banido para a ilha de Patmos. Foi em Patmos que ele recebeu as divinas revelações registradas no livro do Apocalipse. Com a ascensão do imperador Marco Nerva em Roma de 96 a 98 d.C., o apóstolo João foi liberado para retornar a Éfeso. Nessa época, provavelmente ele já tinha cerca de 90 anos de idade. A tradição afirma que o apóstolo João morreu durante o começo do governo de Trajano, isto é, depois de 98 d.C., com idade bastante avançada. Algumas antigas críticas também já tentaram afirmar que o apóstolo João não é o mesmo João influente em Éfeso. Isso indicaria que, então, ele não foi o autor dos livros do Novo Testamento. Tais críticas alegam que o apóstolo João morreu à espada juntamente com seu irmão Tiago, por ordem de Herodes, Agripa I, ainda nos primeiros anos da igreja primitiva, em aproximadamente 44 d.C. No entanto, tais críticas não se sustentam quando contrapostas às abundantes evidências apresentadas pelas antigas tradições cristãs, registradas nos escritos patrísticos. Na verdade, a maioria dos estudiosos aceita que a residência e influência do apóstolo João em Éfeso é uma das histórias mais claras e sólidas documentadas nos primeiros anos da igreja. Portanto, existem provas suficientes para se acreditar que o apóstolo João realmente morreu em Éfeso. Antes disso,
Mesmo com a idade avançada, ele continuou exercendo ativamente seu ministério. Ele foi o bispo-chefe das igrejas localizadas na região de Éfeso e combateu as perigosas heresias, especialmente o gnosticismo, que ameaçavam a pregação do evangelho. Alguns escritos afirmam que o apóstolo João morreu com idade tão avançada que em seus últimos dias ele tinha de ser carregado para as reuniões cristãs. Curiosamente, seu irmão Tiago foi o primeiro apóstolo a sofrer martírio, Atos capítulo 12, versículo 2, enquanto que João foi o último dos apóstolos a deixar a terra e chegar ao céu. Fonte, estilo e adoração. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Um forte abraço e fique com Deus.